На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да, Поднимай над состав. поднимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Паржане Злобя, на Chernobyl esquece do Prejanoverst. Fala galera, Vinícius na área, e assim era o clima em Chernobyl há 37 anos. E claro, você vai ver um especial hoje aqui no Planeta Sigma. O assunto, galera, é o maior desastre ambiental da humanidade e que com certeza você já deve ter ouvido falar e até mesmo assistido documentários, filmes e até séries sobre a tragédia, e mesmo assim a curiosidade sobre o assunto é aguçada, até porque existem ainda muitos fatos e acontecimentos ocultos sobre esse assunto. E no vídeo de hoje nós vamos analisar a tarefa dos chamados liquidadores, incluindo relatos que nunca foram expostos em série alguma. Mas antes de começarmos, clique, curta, compartilhe o Planeta Sigma para que eu possa continuar sempre promovendo conteúdos de alto valor. Chernobyl promoveu inúmeros acontecimentos e ao mesmo tempo podemos setorizar todas essas cadeias de eventos, onde nesse acidente temos uma tragédia ambiental por contaminação radioativa, uma vez que ocorreu a explosão do reator nuclear da usina, emitindo na atmosfera, solo, água e tudo o que encontrou pela frente altíssimas emissões de radiação e de seus subprodutos. Temos à frente dos danos da radiação a curto e a longo prazo no ser humano, que dependendo da exposição dessa radiação, a morte era questão de horas, dias ou anos em um curto prazo. Também tivemos toda a mobilização do exército soviético. Inclusive naquela época a União Soviética estava travando uma guerra brutal contra o Afeganistão e precisou mobilizar algumas tropas para Chernobyl, assim como técnicos especialistas na contenção de danos e da mitigação do acidente. E também foi criada toda uma atmosfera política envolvida, pois a usina, localizada na cidade de Pripyat, Ucrânia, que em 1986 pertencia à União Soviética, e que fez de tudo para esconder o acidente do mundo, uma vez que eram tempos de Guerra Fria e o socialismo soviético fazia absolutamente de tudo para abafar diversos acontecimentos, promovendo muitas vezes mentiras e omissões, guerra de desinformações, como esconder escândalos e situações que envolviam estratégia militar, produção de energia, produção industrial e controle total da sua população, promovendo a chamada ausência de liberdade, onde a KGB sempre esteve de olho em quem poderia falar mal ou conspirar contra o governo. E tudo isso foi vivenciado em Chernobyl, que expôs todas as feridas cicatrizadas da União Soviética. Então, na madrugada de sábado, a 1h23 da manhã, do dia 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Vladimir Ilyich Lenin, conhecida como Usina Nuclear de Chernobyl, uma sucessão de erros e violações de procedimentos de segurança associadas mais tarde à descoberta de defeitos de fabricação no reator nuclear. E, como resultado do acidente, liberou na atmosfera terrestre um nível de radiação ao equivalente a 400 bombas atômicas de Hiroshima. Isso, meus queridos, gerou uma tragédia sem precedentes, com todas as esferas citadas e com os impactos que perduram até os dias atuais. Caso da cidade de Pripyat, que estava localizada a 3 km da usina e que ficará inabitada, no melhor dos cenários, por até 3.000 anos, no que hoje é chamada Zona de Exclusão, uma imensa área geográfica de 30 km que deve ser evitada. Os impactos na saúde e na vida cotidiana das pessoas, que ao longo de gerações sofrem até hoje com os efeitos da exposição à radiação, que nós vamos ver adiante. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e aí a radiação se espalhou pelo mundo. E rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria,
Bielorrússia, Reino Unido, Estados Unidos e até Canadá. E foi na Suécia que o governo sueco detectou a nuvem radioativa e entrou em contato com o governo soviético, exigindo que a União Soviética assumisse de fato o que teria, né, o que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl. Aí não teve como os soviéticos esconderem. E logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, decidiu-se jogar materiais como areia, boro, para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. E, pessoal, a cidade na época contava com 50 mil habitantes que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar absolutamente nada e foi informada que se tratava de uma evacuação temporária. Mal sabiam que nunca mais voltariam aos seus lares. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar praticamente tudo: alimentos, objetos e até os seus animais domésticos. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou essa zona de exclusão. E essa zona de exclusão ela precisa ser respeitada até hoje, se é que nos períodos atuais já fazem até turismo, né? Chamado aí turismo de perigo, no caso a visita até a usina nuclear de Chernobyl, mas você pode ficar pouco tempo por lá devido aos altos níveis de radiação que ainda nós temos por lá. E por conta desse acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. É aí que entra a mobilização de 800 mil pessoas na contenção dos danos na região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários, entre outros, foram enviados às pressas para essa região. Galera, não foi só a Ucrânia que foi mais afetada pelo acidente. A Bielorrússia foi o país mais afetado, até mesmo mais do que a Ucrânia. Cerca de 23% do território belorrusso foi contaminado e com isso o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras agrícolas por conta da radiação. E em 2004, o Fórum de Chernobyl revelou que o câncer de tireoide entre crianças é um dos principais impactos do desastre sobre a saúde. Isso se deve à ingestão de produtos como o leite contaminado, juntamente com a inalação do isótopo altamente radioativo de vida curta, o iodo 131. Nessa publicação, mais de 4 mil casos de câncer de tireoide infantil foram relatados. É importante notar que não houve evidência do aumento de câncer como leucemia, mas o documento afirma que houve um aumento de problemas psicológicos entre a população mais afetada. O programa de radiação da Organização Mundial da Saúde revelou que os 4 mil casos de câncer de tireoide resultaram em muitas mortes. Segundo Mikhail Gorbachev, na época presidente da União Soviética, foram gastos 18 bilhões de rublos soviéticos, o equivalente a 18 bilhões de dólares na época, ou 41 bilhões de dólares nos valores atuais, na força-tarefa para descontaminar a região, e isso, meu povo, praticamente faliu o país, né? O Gorbachev, ele relata em uma das suas biografias que a guerra no Afeganistão e Chernobyl ceifaram a União Soviética. Em 2005, o custo total de 30 anos para a Bielorrússia foi estimado em 235 bilhões de dólares, ou seja, galera, um prejuízo financeiro absurdo. E detalhe, até hoje uma porcentagem do PIB, do Produto Interno Bruto desses países, vai para situações aí envolvidas, né, tanto na questão da saúde quanto na questão de infraestrutura do acidente de Chernobyl. Em 1997, meu povo, foi criado o Fórum Internacional de Proteção de Chernobyl para projetar e construir uma cobertura mais permanente. Quando o acidente foi sanado naquela época, fizeram
um telhado de estrutura metálica e concreto para evitar que a radiação escapasse na atmosfera. Porém, de 86, essa estrutura, né, de 86 para cá, essa estrutura foi se deteriorando e aí tiveram que construir um novo sarcófago que ficou pronto em 2016, né? Pelo valor, se eu não me engano, aí 810 milhões de euros. E a estrutura ela foi concluída em 2016. E olha, aquilo que eu falei para vocês, o acidente de 86, né, gera crises aí até hoje, certo? E é aí que entra os liquidadores, uma gigantesca equipe que não mediu esforços para conter o acidente, inclusive pagando com a vida na guerra contra o átomo, e que terminaram sua nobre missão, evitando que o desastre tomasse proporções continentais. E que hoje, quem sobreviveu acabou sendo esquecido pelos governos daquele período. Muitos hoje com uma vida sofrida, tanto nas questões da saúde e financeiramente acabados. Os liquidadores realizavam diferentes tipos de trabalho na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de radioatividade, como fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, monitorar a área, sacrificar animais e realizar a evacuação da população. Muitos liquidadores que foram enviados para Chernobyl não faziam a menor ideia do risco que estavam correndo com esse trabalho, mas eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo socialista soviético, como salários acima do padrão para a época. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza no telhado da usina, na remoção da grafite e na contenção deste material. Os que trabalharam na limpeza do telhado da usina ficaram conhecidos como biorobôs, uma vez que a tentativa de utilizar robôs na limpeza não surtiu efeito. A radiação acabou danificando todas as estruturas eletrônicas desses robôs e eles pararam de funcionar. E pessoal, o trabalho de contenção no telhado, né? Primeiro tinha que remover toda aquela grafite para depois fazer a estrutura conhecida como sarcófago, que já foi citada aí no vídeo. Os liquidadores utilizaram suas pás e removeram todos os destroços radioativos que se livraram de maioria deles, jogando no reator aberto. A escala de trabalho era entre 40 a 90 segundos por vez, pois os altos níveis de radiação no prédio impediam trabalhos contínuos, fazendo com que qualquer exposição superior a 90 segundos pudesse ser fatal. Entre os materiais mais radioativos estão os pedaços de grafite que vinham do núcleo do reator. Ordens iniciais foram dadas para que grupos militares que fizeram a limpeza no telhado deveriam fazer apenas um turno para evitar a superexposição à radiação, mas muitos soldados fizeram de 5 a 6 vezes o mesmo trabalho. Apenas 10% dos destroços do telhado no prédio do reator foram removidos por robôs, com o resto sendo limpo por aproximadamente 5.000 homens que, em média, absorveram extremas doses de radiação ao nível do tolerável, se é, né, meu povo, que em Chernobyl existia a palavra tolerável. A média de idade dos liquidadores girava em torno dos 33 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, segundo dados do Ministério da Saúde da Bielorrússia, de 1990 a 2003, morreram aproximadamente 8.553 liquidadores, 2 pessoas por dia. Eu não tive mais acesso depois do ano de 2003, mas provavelmente essa mortandade aumentou. Existe um livro, pessoal, chamado Vozes de Chernobyl. Eu li esse livro e, na minha visão, na minha opinião, esse livro me chocou mais do que qualquer tipo de série e filme já feito sobre o acidente. Até porque, pessoal, as pessoas que viveram e sentiram na pele relataram de forma muito detalhista e com muita emoção. Então o livro basicamente te leva dentro do incidente. E eu vou ler aí 2 partes, uma de um liquidador e outra de um político, só para vocês terem uma ideia do tipo de atmosfera que era Chernobyl. Primeiro, do liquidador.
O nosso regimento se pôs em marcha ao primeiro sinal de alarme. Viajamos durante muito tempo. Ninguém dizia nada de concreto. Só em Moscou, na estação de trem da Bielorrússia, é que informaram para onde nos levavam. Um rapaz parece que é de Leningrado. Protestou. Eu quero viver. Ameaçaram levá-lo ao tribunal. Um capitão disse assim diante da formação. Ou você vai para a prisão, ou você vai para o paredão. O meu sentimento era outro. Bem diferente. Eu só queria fazer algo heróico, experimentar a minha capacidade. Talvez seja um impulso infantil, mas muitos sentiam a mesma coisa que eu. Os rapazes que serviam eram de toda a parte da União Soviética, russos, ucranianos, cazaques, armênios, e nós sentíamos alarmados, mas por alguma razão alegres. Pois bem, nos trouxeram para cá. Chegamos à central nuclear, recebemos um uniforme branco e um capuz branco. E ataduras de gaze. Limpamos todo o território. Um dia esvaziávamos e raspávamos a parte baixa do reator, outro dia a parte alta, o telhado. Sempre com uma pá. Os que trabalhavam na parte do telhado eram chamados de cegonhas. Os robôs não aguentavam o trabalho, as máquinas ficavam loucas e quebravam. Mas nós trabalhávamos. Às vezes descia sangue dos ouvidos, do nariz, a garganta ficava irritada, os olhos ardiam e o gosto de metal aflorava pelos lábios. Surgia um ruído constante e chato nos ouvidos. Tínhamos sede, mas nenhum apetite. Os exercícios físicos eram proibidos para que não respirássemos a radiação de forma inútil. Íamos ao trabalho nas carrocerias abertas dos caminhões, mas trabalhamos bem e nos orgulhamos muito disso. E, para finalizar, o depoimento do deputado do Parlamento Bielorrusso e fundador e diretor da Fundação para Crianças de Chernobyl, Gennady Gurchevoy. Você quer uma mistura de prisão e jardim de infância. Isso é o socialismo que conhecemos, o socialismo soviético. O homem entregava ao Estado a sua alma, a consciência e o coração. Em troca recebia uma ração. Uns tinham mais sorte, recebiam uma ração maior. Outros ganhavam uma ração menor. No final das contas dava no mesmo. Todos davam em troca a sua alma. Mais que tudo, temíamos que a nossa fundação caísse nesse tipo de distribuição de cotas, a cota de Chernobyl. As pessoas estavam acostumadas a esperar e a se queixar. Eu sou de Chernobyl. Isso me cabe porque eu sou de Chernobyl. Eu entendo que hoje o que é Chernobyl é também uma grande experiência para o nosso espírito e para a nossa cultura. Pessoal, depoimentos fortíssimos. Existem muitas outras histórias que partem de inúmeras esferas, mas eu precisei aí hoje focar nos liquidadores para vocês terem uma noção do árduo trabalho que eles realizaram. É isso aí, meus queridos. Por hoje é só e até a próxima. Valeu!